Vamos pensar no seguinte caso. Um advogado chega com o seu cliente na audiência e descobre que o cliente da outra parte, ou seja, a parte extra-adversa, era um amigo da escola que ele não encontrava há muito tempo. Na audiência não teve acordo, mas o advogado voltou a ter contato com esse amigo de escola, nada como uma audiência para as pessoas voltarem a se encontrar, e começa a conversar sobre o processo com o cliente que era o seu amigo de escola. A pergunta é, qual é a questão ética envolvida nisso tudo? Você deve estar imaginando que esse caso é muito comum, principalmente em cidades pequenas, onde todo mundo se conhece e a audiência acontece de tarde, de noite, está todo mundo no mesmo lugar, na mesma festa, no mesmo bar, na mesma igreja. No fim de semana está todo mundo no mesmo jogo de futebol, todo mundo se encontra. E aí, qual é o limite do advogado entender-se com a parte contrária? O Estatuto da Ordem pensou nisso e estabeleceu que o advogado não poderia conversar com a parte contrária sobre a questão processual sem a anuência do seu advogado. E qual é a razão dessa preocupação? Bem interessante, porque o advogado ele tem mais controle das questões processuais, mais controle da argumentação do que a parte desassistida. Então, se o advogado, com sua experiência, encontra a parte sozinha, sem advogado, e começa a conversar com ela, olha, faz um acordo, olha, você vai perder, olha, isso não vai dar certo para você, vai sofrer um prejuízo imenso. Essa conversa toda, ela pode influenciar a parte em querer fazer um acordo, em desistir da sua ação ou algo do tipo. Por isso que o Estatuto veda que a parte converse com o advogado contrário. Se o advogado estabelecer esse contato, ele está infringindo o Estatuto da Ordem e o próprio Código de Ética. O Estatuto da Ordem, no artigo 34, inciso 8º, ele veda que o advogado se entenda com a parte contrária sem a anuência do seu advogado ou do seu cliente. Mas a redação não é muito boa não. Mas logo depois veio o Código de Ética e salva a redação. O Código de Ética, no artigo 2º, também inciso 8º, determina que o advogado deva abster-se de estabelecer contato com a parte contrária sem a anuência do seu advogado. Essa é uma dica matadora, essa é uma regra geral do Estatuto da Ordem do Código de Ética. O advogado, por mais que seja amigo, não pode conversar sobre questões processuais com o cliente de outro advogado sem que esse outro advogado saiba que ele está conversando. Hoje em dia, com as modernas formas de comunicação, e-mail, WhatsApp, fica mais fácil. Porque e-mail, por exemplo, você pede ao advogado por e-mail, doutor fulano, tudo bom? Tá lembrado de mim? Eu sou o Rafael, daquela audiência da quinta-feira. Olha, eu posso mandar uma proposta de acordo para o seu cliente? Pronto, com isso você resolve esse problema, você estabelece um contato com o advogado e se ele te der essa liberdade, aí sim você pode conversar diretamente com o cliente dele. E aí, esses minutinhos serviram para alguma coisa? Melhor do que ver comercial, não é? Então, curta nosso vídeo, comente com seus colegas, comente aí embaixo, compartilhe com seus amigos e não deixe de inscrever-se no nosso canal. Sucesso!